1 Samuel, capítulo 13. Jonatas, filho de Saul, derrota filisteus em Gibeá. Estes ajuntam um poderoso exército. Saul teme. Saul reinou 1 ano, e quando ele tinha reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam com Saul 2.000 em Micmais e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E Saul despediu o resto do povo, cada homem para a sua habitação. E Jonatas mortalmente feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os demais filisteus ouviram a respeito disso, pelo que Saul tocou a trombeta através de toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu relatar: Saul mortalmente feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para se ajuntar em seguimento a Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está sob a beira do mar. E subiram e armaram suas tendas em Micmais, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu em cavernas e em espinhais, e em penhascos, e em fortificações, e em covas. E alguns dos hebreus cruzaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, com todo o povo seguindo atrás dele, tremendo. Exército impaciente. Saul se precipita, usurpa papel de sacerdote, faz sacrifício, é rejeitado por Deus. E ele esperou 7 dias até ao tempo que Samuel tinha determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava para longe dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta de paz. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, logo ao acabar ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto eu via que o povo se espalhava para longe de mim, e tu não vinhas dentro dos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais. Por isso disse eu: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não implorei. Por isso forcei a mim mesmo e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não preservaste, protegeste, obedeceste ao mandamento do Senhor teu Deus, que ele te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reinar. O Senhor já tem buscado para si mesmo um homem que é segundo o coração dele mesmo, e já tem ordenado o Senhor que ele seja capitão sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul numerou em revista o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou presente com eles, permaneceram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmais. E os saqueadores e destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias virou-se para o caminho que leva para Ofra, a terra de Sual. Outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Oron, e a outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, na direção do deserto. E através de toda a terra de Israel, nem sequer um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam para si mesmos espadas nem lanças. Por isso todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para molar, cada homem a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu enxadão. Tinham, porém, uma lima larga com bocas para afiar os seus enxadões, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para molar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança
na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus para o desfiladeiro de Miquimais. Primeiro Samuel, capítulo 14. Proezas, heroísmo e vitória de Jonatas sobre os filisteus. E sucedeu que, um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não declarou isso a seu pai. E Saul tinha se assentado na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aías, que estava vestido com um éfode, filho de Aitube, este foi irmão de Icabode, que foi filho de Finéas, que foi filho de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma rocha saliente aguda, e do outro lado uma rocha saliente aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma rocha saliente para o norte estava defronte de Miquimais, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos para o outro lado, a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de salvar através de muitos ou através de poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Estende a ti mesmo, eis-me aqui contigo, seguindo o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos para o outro lado aqueles homens e revelaremos a nós mesmos para eles. Se nos disserem assim: Parai aí, até que cheguemos a vós outros, então nos postaremos de pé, parados, no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi vós até nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. E isto vos será por sinal. E ambos revelaram a si mesmos a guarnição dos filisteus. E disseram os filisteus: Eis que já os hebreus estão saindo das cavernas, em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de armas e disseram: Subi vós até nós, e nós vos faremos conhecer uma coisa. E disse Jonatas a seu pajem de armas: Sobe após mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então Jonatas escalou, engateando sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e o seu pajem de armas após ele. E eles caíam feridos diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava após ele. E sucedeu esta primeira matança em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram cerca de 20 homens, em cerca de meageira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores destruidores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era grandíssimo tremor. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia, e golpeava, derrubava um ao outro. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Contai em revista agora, e vede quem é que foi para fora desde nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele foram chamados para se reunir e foram a peleja. E eis que a espada de cada homem era contra o seu companheiro, e houve muito grande destruição. Ademais, os hebreus que haviam estado com os filisteus antes aquele dia, que haviam subido com eles de ao redor para dentro do arraial deles, também estes voltaram para se unir com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que haviam se escondido na montanha de Efraim ouviram que os filisteus fugiam,
eles também os perseguiram duramente de perto na peleja. Assim salvou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou para o outro lado, a Bet-Avém. Precipitado o voto de Saul, para ninguém comer coisa alguma. E os homens de Israel já estavam exaustos naquele dia, porquanto Saul ordenou por pleno testemunho ao povo, dizendo: Maldito o homem que, até o anoitecer, comer qualquer alimento antes que eu me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar qualquer alimento. E todo o povo daquela terra chegou a um bosque, e havia mel sobre a superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que o mel escorria, porém ninguém chegou a sua mão à sua boca, porque o povo temia a ordem dada por pleno testemunho. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai ordenara por pleno testemunho ao povo. Por isso estendeu ele a ponta da vara que tinha na sua mão, e a imergiu no favo de mel, e trazendo ele de volta a sua mão à sua boca, foram iluminados os seus olhos. Então respondeu um homem do povo e disse: Solenemente teu pai ordenou por pleno testemunho ao povo, dizendo: Maldito seja o homem que come hoje qualquer alimento. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem afligido com problemas a nossa terra. Vede agora como foram iluminados os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo de seus inimigos que ele achou, pois porventura não teria havido agora uma muito maior matança entre os filisteus? E eles feriram naquele dia aos filisteus desde Miquimais até chegarem a Aijalon, mas o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomou ovelhas e vacas e bezerros e os degolou sobre o chão, e o povo os comeu com sangue deles. E anunciaram isto a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E Saul disse: Enganadora e traiçoeiramente procedestes. Rolai até mim hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espeçai-vos entre o povo para lhes dizer: Trazei-me aqui cada homem o seu boi, e cada homem a sua ovelha, e os cortai no pescoço em sacrifício aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada homem, pela sua mão, o seu boi, e os cortaram no pescoço em sacrifício ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. O povo intercede e salva-o. Depois disse Saul: Desçamos de noite em perseguição aos filisteus, e os despojemos, até que raie a luz da manhã, e não deixemos dele um só homem. E responderam-lhe: Tudo que bom parecer aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei eu em perseguição aos filisteus? Tu os entregarás na mão de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque, tal como vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente ele será morto. E ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então disse ele a todos os homens de Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faze o que bom parecer aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, o Deus de Israel: Concede uma perfeita sorte. Então Jonatas e Saul foram escolhidos por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi escolhido por sorte. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me, o que tens feito? E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na minha mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou esta tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, tal como vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça.
Pois foi com Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul subiu de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao lugar deles. Assim tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra o rei de Zobá, e contra os filisteus, e por onde quer que se voltava, executava castigos. E ele reuniu um exército e feriu aos de Amaleque, e libertou Israel para fora da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, filho de Aimaas, e o nome do capitão do seu exército era Abner, filho de Né, que era tio de Saul. E Cis, pai de Saul, e Né, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, quando via a qualquer homem poderoso ou a qualquer filho valente de valor, ele o tomava para seu exército. Samuel ordena Saul matar todos os amalequitas e seus animais. Então disse Samuel a Saul: O Senhor enviou a mim para te ungir, para ser rei sobre o povo dele, sobre Israel. Dá ouvidos, pois, agora, à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe pôs emboscada no caminho, quando este subia para fora do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e totalmente destrói a tudo o que ele tiver, e não lhe poupes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os infantes até aos que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Então Saul ajuntou e fez todo o povo ouvir, e os numerou em revista em Telaim, 200.000 homens a pé, e mais 10.000 homens em Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e descei desde o meio dos de Amaleque, para que não aconteça que eu vos destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando estes subiram para fora do Egito. Assim os queneus se retiraram desde o meio dos amalequitas. Saul desobedece. Deus o repreende e rejeita, e a sua descendência. Então feriu Saul aos de Amaleque, desde Avilá, até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos de Amaleque, porém a todo o povo totalmente destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e aos animais cevados, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa que era vil e desprezível, as tais destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Entristeço-me por haver posto Saul como rei, porquanto voltou ele atrás quanto seguia após mim, e não cumpria as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e durante toda aquela noite clamou ao Senhor. E Samuel levantou-se cedo ao alvorecer daquela madrugada para encontrar Saul. E deram aviso a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um local, e foi ao redor disso, e atravessou para o outro lado, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que é, pois, este balido de ovelhas aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: Desde os amalequitas as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei eu o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. Disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste tornado cabeça das tribos de Israel?
e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, totalmente destrói a estes pecadores, os de Amaleque, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não obedeceste à voz do Senhor, mas te lançaste sobre o despojo, e fizeste o que parecia mal perante os olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, ao contrário, tenho obedecido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e totalmente destruí os de Amaleque. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor das coisas que deveriam ter sido completamente destruídas, para sacrificar ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto deleite em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o dar ouvidos melhor é do que a gordura de carneiros. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e insolente teimosia é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido o mandamento da boca do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e obedeci à voz deles. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo. Uma vez que rejeitaste a palavra do Senhor, assim também já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para trás, para ir para longe, ele lhe pegou pela orla da sua capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem hoje rasgado para longe de ti o reino de Israel, e o tem dado a um teu próximo, que é melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto ele não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, eu pequei. Todavia, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta-te para trás comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Assim Samuel virou-se para trás, seguindo após Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel, ele mesmo, mata o rei Agag. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei do Amaleque. E Agag veio a ele em animado deleite. E disse Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada deixou sem filhos as mulheres, assim será deixada sem filhos a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag em pedaços diante da face do Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E Samuel, até o dia da sua morte, nunca mais tomou a iniciativa de acrescentar e ver Saul. No entanto, Samuel chorou, lamentando por Saul. E o Senhor se arrependeu de haver feito Saul reinar sobre Israel.